Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a APAI Pode, o nosso canal de comunicação da APAI Sobral. Essa é a nossa primeira apresentação, o nosso espaço para conversar sobre inclusão, saúde, educação, cidadania e principalmente sobre histórias que inspiram e transformam vidas. Eu sou Adriana Araújo, fonoaudióloga da APAI Sobral, mãe atípica e apaixonada pela causa da inclusão. E hoje temos a alegria de conduzir o nosso primeiro episódio de estreia com a temática muito especial: Mães que Lutam, histórias de amor, superação e acolhimento nas APAIs. E para essa conversa emocionante, eu recebo 3 mulheres incríveis, 3 mães que vão a compartilhar com todos vocês suas vivências, desafios e conquistas na maternidade atípica. Nossa primeira convidada, a Tracy Lee. Ela é mãe solo de 2 filhos autistas, o Robert, de 12 anos, e o Thomas, de 7. Além de ser mãe dedicada, a Tracy tem uma longa trajetória na área da educação, que legal! Graduada em terapias integrativas complementares e hoje cursa pedagogia e psicopedagogia. Sua história é marcada pela coragem de enfrentar 2 diagnósticos dentro da mesma família e pela busca constante por inclusão, políticas públicas melhores e também por trazer às crianças atípicas esse reconhecimento de amor da mãe. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito importante essa presença nossa, né? Agradeço demais à APAI, a você e toda a equipe pelo convite. Obrigado. A nossa segunda convidada é a Fabrícia Oliveira, mãe da Elisa, de 7 anos, autista nível 2 de suporte. A Fabrícia é empreendedora e desde o seu diagnóstico da sua filha se dedica intensamente aos cuidados com ela. É uma criança muito especial, eu mesmo cuido, né, na APAI como fonoaudióloga. E desde 2022 a Elisa é atendida pela APAI Sobral. E a família reconhece a grande evolução que esse acompanhamento trouxe para ela, né? Então, Fabrícia, com muita alegria recebemos você aqui no nosso primeiro APAI Pode. Realmente para mim é uma honra, é um prazer estar aqui, poder contribuir com esse momento. E falar da Elisa é encher o coração de alegria e poder ver o quanto ela tem evoluído como criança, como ser humano. Ela me surpreende a cada momento, a cada evolução dela. Às vezes acontecem coisas que eu digo assim: Elisa, foi você mesmo que fez? Né? Hoje mesmo ela me surpreendeu. Né? Então, assim, todos os dias eu sempre digo que é um recomeço. Isso. Gosto muito da Elisa, quando atendo, ela sempre chega lá com seu sorriso. A mãe, muito participativa nas sessões, em casa, gosta de fazer exercício de treino. Parabéns, Fabrícia. E complementando o nosso time de hoje, temos aqui a Márcia Cláudia. Parabéns, Márcia, também por ser mãe atípica. É mãe do Marcos, de 13 anos, autista nível 3 de suporte. A Márcia descreve a maternidade atípica com muito orgulho e afeto e destaca o acolhimento que a APAI trouxe para a vida dela e do filho, uma verdadeira história de luta, carinho e superação. Márcia, seja muito bem-vinda à APAI Pode. Obrigado, desde já agradecer a APAI, principalmente, que recebeu meu filho de braços abertos. E desde quando ele entrou na APAI, a gente só vê cada dia melhor a evolução brilhante. Quero agradecer imensamente a presença de vocês 3. Tenho certeza de que vamos compartilhar aqui hoje muitas experiências, trocas. O coração vai emocionar, eu sei disso, porque também sou mãe atípica. E também vamos ajudar a fortalecer outras mães que estão vivendo situações semelhantes, a gente sabe disso. Então, a APAI Pode, ela nasceu também para esse objetivo,
para tocar os corações das mães atípicas e também para ajudar pessoas a entenderem melhor como é a nossa vivência e como eles precisam do apoio de todos nós, da sociedade. Essa compreensão é importante. Vamos começar hoje com a Tracy, né? Isso, Tracy. Você contou que o diagnóstico do Robert foi um divisor de águas na sua vida. Como foi viver esse primeiro impacto e encontrar forças para seguir em frente? Bom, Adriana, eu tenho uma longa, como você já falou, uma longa jornada na educação, né? Eu comecei a dar aula em 98, então já são 20 anos de educação, né? E já passei por todos os segmentos, desde a educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Então, há muitos anos eu acompanho muito com crianças. E eu lembro quando o meu filho nasceu, né, os primeiros, ele era um bebê diferente. Desde pequenininho ele sempre foi diferente, né? Ele era muito molinho, ele chorava muito. E à medida que ele foi avançando, eu percebia algumas coisas, já com a experiência da educação, com muito contato com crianças. Só que todo mundo dizia, é coisa de mãe, né? A gente sempre é desencorajado, a gente sente, nós mães, a gente sente que tem uma coisa diferente, que algo não está dentro do que é o previsto, né? O que a gente espera, dentro do esperado. E eu dizia, a gente tem uma coisa diferente. Mas todo mundo dizia que era coisa de criança, então a gente acaba ignorando esses sinais. Ele começou a aprender a falar, dar os primeiros passinhos. Até aí, quando ele completou 1 ano, ele já parou de dar tchau, né? E ele começou a apresentar um isolamento social muito grande. Ele começou a falar pouquinho, né? Aí ele foi a linguagem marcada pela ecolalia. E eu dizia, tem alguma coisa com essa criança. Aos 3 anos veio o diagnóstico, né? O Dr. Manuel Guedes, que é uma referência aqui em Sobral, um grande profissional, ele deu o diagnóstico de autismo. Nessa época eu já estava trabalhando no Luciano Feijão e foi aquele impacto, né? A gente senta, a gente chora, mas a gente se recompõe, porque, como você mesmo falou, eu sou mãe solo, então eu disse, eu não posso desabar, né? Eu preciso ser forte por ele. Então, comecei, né? Comecei a trajetória de pesquisa, estudar, eu comecei a acompanhar várias pessoas que, inclusive a fundadora agora esqueci, do TEL, que é até deputada, se não me engano, né? Da Lagarta Vira Pupa, agora esqueci o nome dela. Enfim, e várias outras pessoas, e comecei a ler, comprei muitos livros, comecei a estudar, porque eu acreditava que a gente só enfrenta aquilo que a gente conhece, né? O desconhecido sempre assusta, então a única forma de você conseguir enfrentar é você conhecendo. E começou aí, eu mergulhei de cabeça, né, dentro do estudo, da pesquisa. Isso foi em 2016. Em 2017, meu filho entrou na APAE, né? Quem conseguiu a vaga para ele na APAE foi até o William Rodrigues, né? O saudoso tio William. Foi uma perda muito grande, o falecimento dele esse ano. Falar dele é difícil porque ele foi assim, uma pessoa que ajudou muito, fez essa ponte, né, para a APAE. Lembrado com muito carinho por todos, né? Ele foi da APAE, foi professor do Luciano Feijão e foi essa ponte, né? Ele que me apresentou, me levou para a APAE, abriu as portas para que eu pudesse entrar, e foi quando meu filho começou a ser atendido pela APAE. Isso já são 8 anos, né, de parceria, né? A gente sempre diz que a APAE é uma parceria, né? Ela sempre acolheu, ela vai além, a APAE ela vai além da terapia, né? Sim, tem todo um acolhimento, todos os profissionais, porque não é só a criança que precisa de atenção, né? As pessoas hoje focam muito na criança e esquecem que por trás da criança tem uma família, tem uma mãe. Então essa acolhida que a APAE dá, ela é fundamental para nós mães, toda a equipe de profissionais, assistente social, né? Enfim, todos, eu não vou citar nomes porque são muitos nomes. O mais interessante, né, que eu, pela experiência que eu estou tendo dentro da APAE,
é que muitos dos profissionais ou eles são atípicos, ou eles têm filhos atípicos, ou a família tem essa experiência já com a criança neurodivergente. Então isso é interessante porque a PAI realmente é a união de amigos e pais dos excepcionais, essas crianças que são excepcionais, né? Não são só com a deficiência, a gente foca mesmo nessa capacidade que a gente sabe que elas têm. A gente que é profissional, a gente visualiza muito bem a capacidade, tem que sempre estar motivando os pais a buscarem essa capacidade. Então, Tracy, e quando veio o segundo diagnóstico, minha amiga? Certo, o segundo diagnóstico foi durante a pandemia, né? Então foi um período muito complicado porque todos nós estávamos no isolamento. Foi o Thomas, foi né? o Thomas, né? Até os 4 anos de idade ele era não verbal. Então a gente pensava assim, mas ele mora com uma criança que é autista, não tem contato social, não frequenta a escola. Talvez a fato dele não falar seja por isso. Mas novamente, quando ele estava com 4 anos, ele recebeu o diagnóstico e eu comecei toda aquela trajetória de novo, né? Só que a segunda vez, eu não digo que é mais fácil do que a primeira, ela é diferente. A vantagem é que a gente já vem com toda aquela bagagem, aquela experiência. Então, tudo que a gente errou, a gente já sabe onde errou, já sabe onde acertou. Então, você consegue direcionar um pouco melhor, né? Claro que cada criança tem a sua particularidade, né? São 2 crianças totalmente diferentes. O Alexander, ele é nível 3 de suporte. Ele verbaliza muito pouco, ele tem marcado pela ecolalia, estereotipias. O Thomas não tem nada de estereotipia, ele não tem ecolalia, ele só não falava. Cada autista é diferente. Exatamente. Né? Eu sempre digo que o autismo ele é uma caixinha de surpresas, né? Sim, Você abre a caixinha, você nunca sabe o que vai encontrar lá dentro. Né? Eu como mãe atípica de 3, onde eu tive gêmeos e os diagnósticos eles vieram não errados, mas somados, porque eu tenho dislexia. Então meus filhos vieram com dificuldades de leitura e escrita e outras comorbidades. Por serem gêmeos, né, já vieram com algumas dificuldades, alguns atrasos e acabou que confundiu um pouco alguns profissionais. E veio a terceira, que também veio com o autismo. Aí fechou porque a gente descobriu que o pai tem o autismo e altas habilidades, primeiro lugar geral, não federal. E a gente hoje é uma família que está aí nessa luta também como vocês. Por isso que a gente está aqui nesse podcast de mães atípicas para nessa semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, a gente consiga aí tocar no coração tanto dos gestores quanto de outras mães que ainda não aceitaram, de outras famílias que ainda não aceitaram o diagnóstico, elas percebam que é bom, é um alívio. Né? Quando você descobre que o erro não está conosco, não é da mãe porque não ensinou a falar, ou porque durante a gravidez não cantou, não falou na gravidez, ou porque não tem o jeito daquela mãe dedicada porque precisa trabalhar. E a gente descobre que atrás de um diagnóstico existe uma liberdade. E eu acho que isso foi um importante. E essa questão também de muitas pessoas perguntam, né? Mas a sua gravidez ela foi planejada? Então ainda existe esse mito da rejeição da gravidez. Algumas pessoas, né, acreditam, ainda são presas àquela ideia de que se a criança não foi desejada, ela tem uma tendência a ser autista. Eu falei, isso é um mito, né, que a gente precisa derrubar, porque eles tentam culpar as mães por ter um filho com deficiência. E a gente sabe que isso não é verdade. E o interessante é que quando nós realizamos a nossa anamnese, é uma das perguntas que a gente faz para vocês. Não é tanto pela questão da culpa, mas é porque realmente existe um processo de gravidez, a ansiedade, os medos que nós mulheres passamos durante a nossa gravidez. Hoje a gente sabe dessa importância da mulher grávida, principalmente que tem já tem na família casos de pessoas neurodivergentes. Hoje se estuda a neurociência, antes não. Então as nossas anamneses, né, eu por ser fonoaudióloga, eu tenho na anamnese essas perguntas. E uma das coisas que eu sei, as mães têm poxa, perguntar de novo, novamente, outro profissional, muda o profissional, anamnese de novo, a mesma pergunta. Mas ela é essencial.
ela é essencial para que a gente entenda esse processo de mãe, essa ansiedade que passou durante a gravidez e todas nós passamos. E outra pergunta, você falou também sobre a luta contra o preconceito e o capacitismo e pelas conquistas de hoje voltadas à políticas públicas, que você também tem essa luta com você. Como você enxerga a realidade de hoje e o papel da APAI nesse contexto? Eu acredito que a APAI, ela tem um papel muito importante porque ela foca muito na inclusão das pessoas com deficiência, né? A gente vê que hoje cada um abraça a sua bandeira, né? As pessoas sempre lutam pela sua causa, mas quando a gente pensa em deficiência, a gente tem que pensar no coletivo, né? E a APAI, ela não faz distinção se a criança tem síndrome de Down, se é uma criança autista, se é uma criança com paralisia, ela abraça todos, ela acolhe a todas as deficiências, isso é muito importante. A questão do preconceito é uma coisa que a gente ainda precisa trabalhar na sociedade, né? A gente ainda é preso a muitos mitos, nós ainda temos a certa ignorância, se a gente pode assim chamar, né? E a falta de conhecimento. Então, eu acredito que assim, a informação ela é essencial para que a gente possa romper essas barreiras do preconceito. Porque, sem dúvida, enquanto houver falta de conhecimento, a gente vai propagar mitos que vão alimentar, né, esse preconceito. E eu acredito que a diversidade, eu sempre gosto de fazer uma analogia com um jardim, né? Eu acho que assim, nós somos como as flores no jardim. Cada flor tem a sua cor, tem o seu tamanho, tem o seu formato. Então, os seres humanos são diversos, né? A sociedade, a nossa raça humana, há pessoas altas, baixas, gordas, magras, pele clara, pele escura. Então, assim, nós somos diversos por si. A humanidade em si é diversa. Como não esperar que dentro dessa diversidade houvessem pessoas diferentes de nós? Então, eu sempre faço essa analogia como um jardim, porque não existe flor mais bonita, não existe flor mais apreciada. Todas têm a sua beleza, todas têm as suas características, e a gente tem que enxergar a humanidade como um todo. Cada um com as suas peculiaridades, né? Entender que é normal sermos diferentes, isso é esperado, né? Todo ser humano tem a sua limitação. Então, por que esperar que o autista não tenha? Então, eu acredito que assim, a gente começa a romper a barreira do preconceito a partir do momento que nós enxergamos que a diversidade, ela sempre existiu na humanidade e ela é natural, ela é da própria raça humana, todos somos diferentes. E temos que valorizar essas diferenças, né? Não existe ruim, é apenas diferente e está tudo bem ser diferente. Não é uma coisa ruim ser diferente. É isso mesmo. E uma das coisas sobre o capacitismo que eu tenho como experiência como profissional, eu sou fonoaudióloga. O pai dos meus filhos, né, é um engenheiro químico muito conhecido, renomado, foi primeiro lugar geral numa federal. E os filhos, hoje, minha filha faz terapia ocupacional, o outro, meu filho que é gêmeo, trabalha na área de designer. Todos nós temos muitas dificuldades, viemos de uma geração que excluía, né? Hoje a gente precisa dar voz a essas pessoas, incluir, né, dando voz a elas. Então é exatamente o que a campanha desse ano está trazendo para todos nós, para que a gente consiga incluir, dando voz a essas pessoas, porque elas têm um papel especial, não só de confrontar a sociedade, mas também de ensinar o que elas vieram fazer com seus talentos. E elas têm talentos. A gente sabe disso, a APAI está mostrando aí pela cidade, a APAI aqui de Sobral, os talentos dos nossos filhos atípicos, do que eles são capazes de fazer, expondo em shoppings. Visitem durante essa semana atípica aqui em Sobral e nos outros municípios, nos outros estados que estão seguindo aí nosso APAI Pode, ver o trabalho belo que é feito na arte, no esporte, na educação, e muitos gostam muito da música, não é? O samba baiano, que é referência, né? O João Henrique, tem o Matheus, que é bailarino também. Que lindo. São referências dentro da APAI, né? Pois é, olha agora. E agora vamos conversar
Com a Márcia, você fala de si mesmo em diferentes papéis, não é, Márcia? Mãe, esposa, mulher, concilia tudo isso. Me diga como é que você consegue dar conta de tudo isso e ainda cuidar do Marcos, que exige diariamente uma atenção bem grande, maior, né? Olá, eu sou a Márcia e o dia a dia de uma mulher não é fácil, principalmente quando se é mãe atípica, mas a gente tenta, né? Eu sou uma mulher que eu gosto muito de receber visita, de ser comunicativa com as pessoas. Gosto muito de sair, de receber pessoas na minha casa. E a minha vida mudou um pouco mais, né? Quando o Marcos nasceu, por o Marcos ser de suporte 3, não é fácil. O Marco, ele foi excluído de muita coisa, até a gente conhecer a instituição APAI, que recebeu a gente de braços abertos, que aí sim foi aonde eu tive a grande ajuda para incluir meu filho nas coisas. Foi aonde eu abri a minha mente para entender que o Marco podia sim participar do dia a dia da família, que o Marcos poderia participar da sociedade em si. Como ele é de suporte 3, não é fácil, não é segredo para a gente que estamos aqui, que somos mãe atípica. A gente sabe que o suporte 3 requer um cuidado maior. Isso. É um suporte intenso. Um né? suporte intenso, que todos os dias é uma novidade nova. Quais são as estratégias que tu tem? Todo dia a gente tem que criar uma coisa nova. Essa Todo rotina, dia tem a rotina da escola, que a gente acorda, faz a higienização. O Marco tem uma rotina que ele não lancha em casa. Ele leva o lanche para lanchar na escola. Então, isso é uma rotina que não se pode tirar do Marcos. Aí a gente vai, chega na escola, lancha e fica tudo bem. Fica na escola e a gente vai aprendendo com o dia a dia. Todo dia é uma coisa nova. Não é uma receita de bolo que a gente possa se dizer assim, assado, não é. Todo dia é uma surpresa. E aí a gente vai descobrindo como a gente faz para resolver os obstáculos que aparecem. Os problemas a gente só não deixa de seguir em frente. A gente sempre procura um jeito de seguir em frente. Você disse que a APAI recebeu o seu filho do jeitinho que ele é. Como esse acolhimento impactou a vida dele e a sua vida como mãe? O porquê de eu dizer essa palavra, que a APAI recebeu o Marco do jeitinho que ele é. Essa é a grande importância da APAI na minha vida e na vida da minha família. E principalmente na vida do Marcos. Porque antes de eu conhecer a APAI, todas as instituições que o Marcos passou fecharam as portas para ele. Por ele ser uma criança de nível de suporte 3, por ele ter entrado numa crise pela primeira vez nessas instituições que ele estava, fecharam as portas. E foi nessa época que a APAI recebeu o meu filho de braços abertos. Não só o meu filho como a mãe, porque a mãe estava completamente perdida. E foi na APAI que é onde veio a luz, uma esperança. E nós estamos lá até hoje. Cada dia melhor. E para encerrar sua participação no caso, quero que deixe uma mensagem para as mães que estão recebendo agora o diagnóstico de um filho, principalmente o filho de nível 3. Bom, o que eu tenho a dizer para essas mães é que não desistam. Por mais difícil que seja a trajetória, por mais difícil que seja, você nunca pense que não tem uma ajuda, que sempre vai ter uma luz. Não desista do seu filho, lute por ele. Porque uma hora ou outra você vai achar um profissional que receba ele de braço aberto, uma instituição que lhe ajude a lutar por ele. É isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Agora quero ouvir a nossa querida Fabrícia
onde a Elisa é minha atendida lá na PAI do meu coração. Você recebeu o diagnóstico da Elisa há 4 anos. O que mudou na sua rotina de vida e de trabalho? Porque você é uma empreendedora, como você comentou, desde então. Assim, o diagnóstico da Elisa também veio na pandemia, por conta do isolamento social. Eu precisei trabalhar em casa e eu acredito que foi crucial ter parado de essa rotina louca que estava. Para muitos a pandemia não foi fácil e para mim também não foi. Mas como mãe, foi um bálsamo. Por quê? Porque eu já identificava algumas coisas no desenvolvimento da Elisa que não estavam coerentes com o desenvolvimento das crianças. E, infelizmente, nós temos essa fala. É coisa da sua cabeça, isso não vale a pena você correr atrás disso, ela precisa conviver com outras crianças para se desenvolver. Só que dentro do meu coração tinha uma vozinha lá, Fabrícia, não tá normal. Você precisa procurar um profissional. E assim, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com meu marido. E assim, eu disse assim, amor, eu comecei a observar a Elisa e chamei ele, amor, não tá legal. Existe algo na Elisa. E na verdade, o autismo, ele veio, eu conheci o autismo na minha infância. Na minha infância, o meu vizinho era autista nível 3 de suporte. Aí já deu pra... E aí, isso, aí quando E eu lembro que quando eu estava com essas incertezas, eu sonhei com ele. E aí eu entendi que era a resposta de Deus na minha vida. E eu precisava ir atrás de diagnóstico para minha filha. Você é cristã? Isso. Como cristã, eu perguntei, Senhor, o que tu queres de mim? Porque há muitos anos eu não convivo mais com essa pessoa. E aí Deus me fez olhar para minha filha da mesma forma que eu olhava para aquela criança. E aí eu comecei a observar o desenvolvimento dela e via que existiam muitas coisas compatíveis com o comportamento dele na época. E aí veio o diagnóstico da Elisa. E para mim, sinceramente, foi maravilhoso. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava andando no escuro e estava me batendo nos obstáculos e eu não conseguia enxergar esses obstáculos. Eu estava no escuro. E quando veio o diagnóstico, que eu recebi aquele papel, eu disse, ufa, eu não falhei como mãe. A importância de um diagnóstico. Que coisa boa a minha filha. Não por ela ser autista, mas porque tudo que eu fiz, eu não errei tanto quanto eu achava que estava errada. Por conta de outras mães, outras pessoas, a família que não tinha entendimento, não conhecia o autismo, como se hoje é falado. E aí, quando veio o diagnóstico, era como se uma luz tivesse, assim, acendido na minha vida. E eu pude estudar sobre o autismo, entender melhor. E uma coisa que eu também tenho feito, que é um desafio como mãe, é entender que a Elisa, ela é uma criança, independente do diagnóstico, que precisa ser educada, que precisa ser ensinada, que precisa de limites, que ela tem que ouvir um não, e tá tudo bem. As pessoas até dizem, Fabrícia, você é muito rígida com a Elisa. Eu disse, gente, me perdoe, mas a Elisa, ela é uma criança como qualquer outra, independente de diagnóstico. Ela tem que aprender a obedecer, ela tem que aprender a ser uma criança funcional, para que no futuro ela se torne uma pessoa funcional. E a rotina, ela é muito importante para a criança atípica. Eu, pela experiência que eu tenho, eu percebo que muitos pais, eles não têm a vivência da rotina na sua família, na sua geração. E por isso não ajudam as crianças de hoje nos seus comportamentos atípicos, né? Então, é importante que a gente veja isso também. Agora, Fabrícia, você contou que sem a APAI, talvez não tivesse tantas evoluções. O que mais te marcou nesse acompanhamento até agora lá na APAI?
eu sempre digo que a APAI é resposta de oração, de muito joelho no chão mesmo. Porque eu não tinha condições financeiras de bancar todas as terapias que a Elisa precisava. E eu disse assim, Senhor, eu sei que Tu pode todas as coisas. Esse diagnóstico não vai definir a minha filha e não vai definir a minha família. Eu vou atrás. E fui. E Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. Eu conheci a dona Carmen, que é uma das coordenadoras da APAI, minha cliente há muito tempo. E num belo dia ela foi no meu estabelecimento para ser atendida e a gente conversando. E estava com pouco tempo de diagnóstico, eu disse, dona Carmen, eu estou realmente precisando de uma vaga para a Elisa e ainda não consegui, eu não tenho condições financeiras de bancar todo o tratamento, porque na época a Elisa estava nível 3, então a gente estava meio que desesperado, porque era algo muito, muito recente, vinha muita informação e voltando a ter uma rotina de trabalho. E aí ela disse assim, Fabrícia, eu vou fazer de tudo para tentar uma vaga para você, vai ter um novo projeto e eu quero que você vá lá na APAI. E para a glória de Deus, a Elisa está lá desde novembro de 2022, então foi assim algo sobrenatural nas nossas vidas mesmo. Toda a evolução que a Elisa tem tendo até hoje, assim, toda a acolhida que a APAI teve comigo em relação como mãe, com a minha família, eu agradeço muito a Deus, a toda a direção da APAI, porque eles realmente se disporam comigo. E eu sempre penso e acredito que é uma via de mão dupla. Eu não só recebo, mas eu também preciso doar o meu tempo e a minha dedicação em relação às terapias da minha filha. Porque assim, terapia ela não é somente a solução dos problemas, ela é um auxílio no desenvolvimento. Mas como mãe, eu preciso fazer a minha parte. E eu fiz a minha parte abrindo mão do meu trabalho. É interessante que eu conheço da Fabrícia, que quando eu conheci a Elisa, a gente teve uma ligação muito forte, né, por ser mãe atípica. A maioria dos meus pacientes eu me identifico muito. E a Fabrícia, ela trabalhou comigo na área de comunicação alternativa, aumentativa, que é algo que nem todos os fonoaudiólogos do Brasil eles trabalham. A APAI hoje, nós temos o nosso trabalho, a nossa sala de recursos, nossos materiais. A APAI dá todo esse suporte para nós, fonoaudiólogos, dá esse suporte que essas crianças precisam. E eu quero te perguntar, Fabrícia, como foi trabalhar a comunicação da sua filha? Como é que ela entrou na fonoaudiologia e como é que hoje a sua filha está depois da CAA ter entrado na vida dela, sendo suporte nível 2? Ela é verbal, mas não funcional. Na verdade, é um desafio, mas é muito interessante como a Elisa, ela consegue compreender, ela consegue entender. Gente, ontem mesmo, estávamos fazendo a atividade dela da escola e aí eu chamei o pai para participar, né? Vamos aqui comigo, vamos lá. E aí ela não entendia e eu fazia os gestos, amor, a letra assim, faz assim. Multigestos. Aí ela mesma já faz o som da letra, ela já entende, ela já consegue, ainda não lê fluente, mas ela já consegue identificar as palavras, ela já consegue. E assim, ela tem um hiperfoco que é desenhar, ela ama desenhar. E aí isso pra mim é muito legal, porque ela faz cada coisa que eu digo assim, menina, é você mesmo. Então ela gosta muito de desenhar, o hiperfoco dela é desenhar. Então assim, é muito legal. E música, ela ama cantar, ela tem muitas ecolarias, mas é com a música. Eu sempre digo que a Elisa primeiro aprendeu a cantar e depois falar, porque ela canta muito, muito mesmo, que eu digo assim, ô Elisa, mamãe tá cansada, mamãe, só mais um pouquinho. E hoje ela consegue, né, ter uma interação social muito melhor com a família, com as outras crianças. E esses dias a gente estava no shopping, e aí eu estava na área de recreação com ela, e a menina estava mexendo no brinquedo, e ela foi lá e disse, não mexa, não mexa, não mexa. Elisa, calma, tá tudo bem. Não, mamãe, não pode mexer. Tipo, ela mesma, né, teve a atitude de ir lá e de se comunicar e dizer que não queria, de se impor. Isso pra mim eu fiquei, ai meu Deus,
Que coisa maravilhosa, ela está conseguindo dizer o que quer e o que não quer. Porque para mim, como mãe atípica, meu maior desafio é que ela verbalize, que ela seja funcional, que ela aprenda a se comunicar, a se questionar, saber o sim ou não, e é um desafio diário. Isso é importante, né? A gente trabalha com essas crianças com muito amor, com muito carinho, principalmente para ajudá-las até essa conversa, esse diálogo funcional no dia a dia. Bem, antes de encerrar, eu quero propor uma rodada bem especial aí para vocês. Cada uma de vocês vai responder em poucas palavras, ok? O que significa para você ser mãe atípica? Vamos começar com você que já está aí com o microfone, com a palavra. O que significa para você ser mãe atípica? Eu penso que é um propósito, não é um acaso. Tem um porquê. Eu estar aqui falando da minha família, falando da minha vivência, partilhando a minha história com essas mulheres. É poder dizer para você, mãe, que se você sabe e sente que o seu filho não está dentro da linha de desenvolvimento, você não está louca. Você precisa procurar ajuda. E também um detalhe, como mãe atípica, nós precisamos nos priorizar. Cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, e entender que também somos pessoas que precisam de cuidados, não só os nossos filhos. Eu sempre digo que o filho atípico, ele já tem a mãe. E a mãe, quem ela tem? É isso aí. E você, Tícia? Bom, eu acho que a persistência é uma palavra que a gente pode usar, porque a gente nunca pode desistir, né? Algumas semanas atrás eu fui a Fortaleza num evento da comemoração dos 10 anos da Lei de Inclusão Brasileira. É um marco para a gente, né? Porque a gente sabe que ainda caminhamos a passos lentos no processo de inclusão, mas está acontecendo. Coisa que há 15, 20 anos atrás não existia, né? Então, eu acredito que a persistência dos que vieram antes de nós e os que virão depois de nós. A gente nunca deve desistir. Sempre ser persistente e acreditar nos filhos, no potencial das crianças, que hoje ele pode talvez não saber fazer algo, mas acreditar que com a persistência, com a força de vontade, eles serão capazes de alcançar voos inimagináveis. E você, Márcia? Bom, como as amigas já falaram, né? E tem duas palavras que para mim descrevem ser mãe atípica. É nunca desistir, lutar sempre pelos nossos filhos, e o amor acima de tudo, o respeito. É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer mostrar como mãe atípica. Porque se a gente tiver amor, tiver respeito e lutarmos para não desistir, a gente vai pra frente com tudo. É isso mesmo. Que conversa maravilhosa, gente, que a gente teve hoje aqui. Pudemos conhecer 3 lindas histórias de vidas, né, diferentes, mas que conectam força pelo amor, pela luta e pela inclusão. Quero agradecer o coração, né, de todas vocês como mães, o coração da Tracy, da Fabrícia e da Márcia, por estarem aqui conosco, pela disponibilidade, por compartilhar com a gente tantas histórias, tantos momentos, tantas dificuldades e que estão sendo rompidas. Vocês sabem que as crianças de vocês vão enfrentar aí o que a gente falou aqui com o Tracy, que é o capacitismo, as dificuldades, ainda muitos preconceitos. O Brasil vem mudando. E por isso essa semana, nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, e as APAES, elas têm em todo o Brasil um cronograma de atividades. E durante a semana, além da APAE Pod, nós estamos com vários outros eventos, seminários importantes, com convidados renomados que virão e estarão online conosco.
E estamos aqui para agradecer a vocês, as instituições parceiras, a Uninta, que nos auxiliou também no apoio e suporte aí do cronograma, das atividades, de um curso, uma formação que foi feita na APAI para o nascimento da nossa APAI Pode. Agradecer os alunos que estiveram, o Henrique, que participou com a gente também. Agradecer a escola aqui do Coração de Jesus, que nos cedeu esse local para que a gente pudesse iniciar esse trabalho maravilhoso. E agradecer a todos os parceiros da APAI, tanto o SESC, o Supermercado Pinheiro, Mesa Brasil, o Delírio também que participou, Luciano Feijão, as Mães Atípicas, né, é uma comunidade, um grupo, né, as Mães Atípicas, a Prefeitura de Sobral também, o Sobral Shopping, onde está recebendo aí as nossas artistas. Hoje está lá os quadros delas, lá eu vi, achei lindo lá da Elisa, né? Da Fábrica Coelho, da Universidade Estadual Vale do Acaraú e tantos outros parceiros que estão conosco aqui. Eu, como fonoaudióloga, amo demais a comunicação humana. E como nós sabemos, as crianças atípicas, as crianças com deficiências, elas têm essa dificuldade na comunicação. E por esse motivo, nós lançamos a APAI Pode, não só para receber mães, mas também para que haja essa inclusão dessas pessoas, para que outros venham um dia aqui sentar e contar suas histórias. E quem sabe o filho de vocês esteja aqui presente. Então, eu agradeço, esse foi o episódio de estreia da APAI Pode. Eu sou a Adriana Araújo e espero vocês no próximo episódio para continuarmos juntos nessa missão e construir uma sociedade cada vez mais inclusiva. Vamos dar voz a todos, é importante. Obrigada. Obrigada.